Olá, eu tô fazendo esse vídeo, certo? Pra falar desse assunto, certo? Como tudo aconteceu, correto? Eu gostaria de falar só na parte masculina, certo? Na minha vida como homem, certo? Na minha vida, né? Como homem, certo? Pra não ficar muito grande esse vídeo, certo? Vamos lá. Começar pela infância, correto? Foi na infância que tudo aconteceu, certo? Com 1 ano de idade, certo? Eu era uma pessoa assim branca, assim, forte, né? Da região sul do país, certo? Com 1 ano de idade, minha barriga já batia nos pés. Já batia nos pés. Né? Então, desde minha infância, esse Espírito Santo vem me perseguindo. Desde a minha infância. Espírito Santo, não sei nem se existe esse espírito aí, um espírito assim, inteligente. Isso é bobagem. Não existe. É o espírito do rei mesmo. Então ele vive comigo, desde a minha infância, ele vive comigo, certo? Então, é complicado, certo? É muito difícil, certo? É muito complicado. É difícil você ir para uma escola, se interessar por alguma coisa. Aí você tem um rei que poderia estar ajudando você. Ele está aí o tempo todo querendo te matar. Não é fácil aturar uma desgraça dessa. Não é fácil. Aí a barriga já começou na infância, certo? As pessoas davam risada, certo? Então, eu era uma pessoa muito assim bonita. Depois, parecia que todo mundo dava risada de mim. Todo mundo me sentia constrangido, certo? Então, não é fácil. Tá, vamos para a parte da adolescência agora, certo? Adolescência, ok. Aí eu fui levando a minha vida, tal, passando o tempo, certo? Vivendo em casa, tô assistindo televisão, tal. Aí, adolescência, certo? Comecei a se interessar por namoros, amizades. Quando eu entrava na escola, certo? Quando eu entrava na escola, meu rosto esquerdo afundava para dentro. Então ficava um rosto grande e um rosto vazio. Parecia que tinha uma deficiência física. Era muito constrangedor. As pessoas davam risada de mim, as pessoas olhavam, certo? E quando eu saía da escola, tudo voltava ao normal. Então, é um trama assim, muito diabólico e perigoso. É um trama assim, muito maquiavélico e maldoso, certo? Maldoso. Então, a minha família achava que eu era louco. Eles queriam me internar no hospício, eles me dopavam de remédio, certo? Achavam que eu era louco, os amigos, né? Mais próximos achavam que eu estava mentindo, certo? Eu era louco, certo? E não era, era verdade. Então, o que a escola era algo positivo, aonde eu ia para a escola para ser feliz, acabou virando um filme de terror. Um filme de terror. Era um momento importante, você na flor da idade, certo? Cheio de sonhos, certo? Então, virou essa situação. Então, foi levando, certo? Eu até me relacionava, assim, com uma pessoa aqui, uma festa, assim, eu ficava com alguma outra pessoa, certo? Mas eu acabei perdendo o interesse. Acabei perdendo o interesse. Eu vi, as pessoas, eu não gostava, certo? Eu ficava com alguém, mas não gostava, não me sentia bem. Perdi o interesse, certo? Aí fui fazer outras coisas, certo? Aí voltou ao normal. Né? É, aí comecei a estudar, comecei a praticar esportes, certo? Um curso de letras, estou como professor também. Eu não gostava, certo? Nada me agradava, certo?
Aí o tempo foi passando, certo? O tempo foi passando, certo? Aí eu comecei a se interessar por música, certo? Eu comecei a se interessar por música. Eu tinha muitas composições, certo? Minha infância eu compunha muitas músicas, né? Eu tinha muitas composições, falei, vou começar a gravar minhas músicas, certo? Esse já estava na flor da idade, já estava certo. Aí você vai gravando aqui, o tempo vai passando, você vai gravando as músicas, certo? Mas na hora de colocar em prática, eu vi que não tinha jeito, ninguém parece que se interessava, não tinha uma pessoa do meu lado, assim, uma companheira, alguém para me incentivar, entendeu? Então eu falei assim, isso aí é bobagem, entendeu? É, e comecei a perder o interesse pela música também, certo? Falei, vou trilhar meu próprio caminho, certo? Mas foi na. Os problemas voltaram na música, certo? Foi na adolescência, né? Na escola, depois na parte da música, comecei a atuar na música, os problemas começaram a voltar. Eu tinha que tomar uma cachaça, certo? Não fazia efeito, certo? É complicado, é um sentimento de revolta, injustiça muito grande, certo? Dor de cabeça, certo? Você não conseguia se alimentar, certo? Eram muitas coisas, entendeu? A música em si não representa nada, certo? Se você não tiver uma direção, não representa, não representa nada. Você, aí você tem um cara enchendo o saco, é complicado, não é fácil. Aí, aí você tem que se organizar, você tem que dar um jeito, correto? Você tem que se virar, é complicado, certo? Você tem que se reorganizar a sua vida, certo? Você tem que tirar água de pedra, certo? Dor de cabeça, você toma um remédio não passa, certo? Aí você tem que encontrar um remédio que dá certo, certo? Um remédio muito forte, muito bom. Aí quando você encontra esse remédio, a dor de cabeça passa e nunca mais volta. Aí você tem que se alimentar com outro jeito, você tem que se alimentar menos, certo? Você tem que tomar um café, você tem que comer outra coisa mais leve, porque a barriga não aceita é, determinados alimentos, aí você tem que comer outras coisas, certo? Aí quando você consegue se alimentar, aí volta ao normal, aí você consegue comer tudo, certo? Mas é complicado, você tem que se reorganizar, você não pode depender da comida, você não pode depender da cachaça, você tem que ter uma segurança muito forte, porque é uma pressão, certo? E esse Espírito Santo toda hora me ameaçando, me agredindo, certo? Você está no computador aqui, estudando música, vem o Espírito Santo, começa a te agredir, começa a te ameaçar, ele fica te ameaçando, torturar você na próxima vida. Ele ameaça de tortura na próxima vida, fica te incomodando, certo? Foi um outro problema complicado, foi um ano para conseguir, um ano certinho para superar esse trauma, certo? Essas ameaças, certo? Por uma coisa que não tinha importância nenhuma. É simplesmente um hobby, uma música que não tinha uma direção, certo? Não é aquilo que vai te fazer feliz, certo? Correto? Veja bem, realmente você quer ser um cantor, certo? Para namorar. Quando você não tem, quando você sabe que o namoro não dá certo, como é que a música também não vai dar certo? Entendeu? Então, a música já não tem uma direção, você não tem um sentido, e vem esses espíritos encher o saco, perturbar você, certo? Aí, para concluir esse vídeo, porque esse vídeo só vou fazer a parte masculina, certo? Então, a pessoa como homem, certo? Aí, para fechar com tudo isso, eu comecei na música a tentar retomar a parte do namoro, certo? Para tentar dar um sentido melhor, certo?
na minha vida profissional, eu tentei retomar o namoro, certo? E eu vi que não tinha jeito. Eu já via na hora que não tinha jeito, certo? Mas eu tentei retomar. Então, eu tinha um pênis, o tamanho do meu pênis já era pequeno, certo? Era aí uns. Acho que era 15. Hoje já tá com 8. Então diminuiu pela metade. Diminuiu pela metade, certo? Certo. Então é muita confusão, certo? Aí eu comecei a mudar a minha vida sentimental, certo? Cuidar do meu corpo, analisar melhor minhas características físicas, meu vestuário, certo? Confiar mais em mim, tentar uma nova etapa da minha vida sentimental, né? Focado na minha pessoa, certo? Na minha, feminada, cuidadosa, correto, tudo mais, certo? Aí, isso aí é um assunto para um próximo vídeo, certo?